Boa noite, amigos. Abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV, nesta quarta-feira, 20 de março, dia em que conheceremos os confrontos da próxima fase. Aqui nós temos, na ponta esquerda, José Olavo Bisol, conselheiro do Inter, mas que é inimigo na trincheira, na família do presidente Romildo. Então, é conselheiro do Inter, mas pro presidente Romildo é inimigo na trincheira. Sou um bom conselheiro, Ao centro está o Roberto Tite, secretário de Esportes de Canoas, que é gremista. Então, ó, dois que tem assunto. Não, mas eu tô de centroavante aqui. Eu tenho um lateral que mete bola aqui do meu lado direito. Tá coordenando. Bola. E aqui na direita, lateral, obviamente, o Raul Rocha tá dominando o teu setor, né, Raul? Sempre na lateral, é para não perder o costume. Né? Mas eu quero começar com vocês. Eu sei que daqui a pouco a gente vai falar de política, o Raul vai falar sobre essa mudança no estatuto do Grêmio, para o presidente Romildo seguir mais 3 anos. A gente vai falar sobre os projetos de esportes aqui de Canoas, que tem o projeto Talentos do Esporte. Tem a rodada do Campeonato Gaúcho, que define hoje quem classifica em qual posição e qual é o chaveamento até a final. Segunda-feira, Adalberto Aquino, que é muito amigo do Raul Rocha, esteve aqui na cadeira em que está o Roberto Tite, salvo engano, e disse o seguinte, foi exatamente na cadeira em que está o Tite, ao centro, portanto, que o Inter, perdendo o seu jogo, poderia complicar a vida do Grêmio. Por quê? Se o Inter perde e o São Luís ganha, são 2 resultados, pelo menos o do Inter é improvável, mas o do São Luís é possível. Mas se dá uma zebra e o Inter perde, o Inter termina em quarto. O que isso significa? Que nós teremos Grenal em uma eventual semifinal. Quais são as datas das semifinais do Campeonato Gaúcho? Sem a dupla de zaga do Grêmio. 3 dias antes da partida do Grêmio com a Universidade Católica e do Inter com o River. Então é 3 dias antes da partida do Inter e 4 dias antes da partida do Grêmio. E entre os 2 jogos da Libertadores. Vai acontecer isso? Acho que não. Acho que o Inter não quer isso. Mas seria muito mais complicado para o Grêmio essa sequência do que para o Inter. Porque o Inter, se existir essa sequência, eu não posso falar no passado porque ela ainda pode existir, se existir essa sequência, serão 4 jogos em Porto Alegre. Tem o jogo no Beira-Rio, contra o Grêmio, na semifinal. Depois teria um jogo da Libertadores com o River em Porto Alegre. Depois, o segundo Grenal na Arena, também em Porto Alegre. E o último jogo seria contra o Palestino, também no Beira-Rio. Então a sequência seria menos pior para o Inter, até porque já tem 6 pontos na Libertadores e tudo mais. Mas eu acho isso improvável, eu acho que Grenal é só na decisão. Vocês daqui a pouco torcem para que isso aconteça, para dar uma complicadinha no lado do Grêmio, Bisol? Ou não, vocês torcem para Grenal na decisão, porque o que importa é Grenal decisivo, é fechar o campeonato com um clássico? Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, Raul, Roberto. Olha, eu vou te dizer que, evidentemente, a gente prefere que o Grenal seja na final. Até porque, embora o Inter tenha esses jogos em casa, a Libertadores sempre é dificuldade, existe a dificuldade. O Inter tem uma tabela confortável neste momento, no que diz respeito aos pontos. Mas a gente imagina que, se puder postergar esse clássico para o final, para nós seria muito melhor e nos daria uma condição mais tranquila também de projetar a Libertadores e consolidar nossa classificação. O planejamento do Grêmio, Tite, com relação a isso e esse furdunço aí de não ter zagueiro. Matou Odete Reutemann. Teoria da conspiração. Assim. Um presidente tira o time do Grenal. O técnico do outro lado tira o time do Grenal. E agora eles estão calculando ganhar ou perder para se cruzar ou deixar de cruzar. Acho que... Não, se o Inter entrar, não é o que estão especulando, mas se entrar com reservas é porque o Inter quer isso. Não é o que estão especulando. É o Inter titular ou quase titular porque tem alguns desfalques. O Inter não vai entrar com seus titulares para perder. Mas, enfim, é uma conjectura que matematicamente é possível. Te agradaria isso, Raul? Olha, Porque assim como o Grêmio tá mal na Libertadores, daqui a pouco embala nos Grenais e na Libertadores e vira gangorra rapidinho. Maurício, boa noite, Bisol, Roberto. O que tem acontecido aí, especialmente nesses últimos jogos, né? E tanto o Grêmio como o Internacional têm apresentado uma característica interessante. Alguns jogadores que são considerados reservas pelo técnico
estão pedindo passagem, né? O Grêmio, se tu analisar friamente, o meio-campo reserva, que provavelmente entra hoje contra o Pelotas, ele tem hoje é menos muito que o mais reserva. Condição de ser titular que hoje os próprios titulares. Os resultados, a parte física, média e tal. Bom, e do Internacional da mesma forma. Tu falar que um D'Alessandro é reserva é uma utopia. Ele é momentaneamente, até pelas condições físicas, mas tem gente que quer aposentar o D'Alessandro, tu quer chamar ele de titular do Inter, Raul? Tu tá de brincadeira com o Bisol? Não, e até vou usar o que os técnicos mais modernos hoje utilizam, né? Quer dizer, não, eu não tenho 11, eu tenho um grupo. Hoje é 20, 30, né? Alguns grupos aí do Brasil são 30. Grêmio Internacional dá para dizer que tem uns 18, 17 em condições de serem titulares. Então isso não surpreende. Se eventualmente um técnico, o Odair ou o Renato, escalar um time um pouco mais mistão, dá para dizer assim, o resultado, às vezes até melhor. Eu acho, a equipe considerada reserva do Grêmio hoje se apresenta melhor que a equipe titular. Né? O Renato jogou com os titulares, com 2 extremos abertos na Libertadores e não deu certo. Nem lá, fora, no primeiro jogo, e nem aqui. Né? O Renato está jogando num 4-2-4. Muita dificuldade. Eu acho que o Renato, o Grêmio... Não, o Grêmio não, o Renato. Eu acho que ele tem que decidir o que ele quer. A minha dúvida não é quem é titular ou quem é reserva, mas decidir o que quer. A decisão do Grenal não foi muito provavelmente com a intenção de ajeitar o time. Foi uma resposta ao Internacional. Hoje o Grêmio, e passa pelo presidente, né? Hoje nós temos um zagueiro só em condições de jogo. Hoje, inclusive, quarta-feira... Um ou meio? Porque até ano passado ele era lateral. Nem zagueiro é. Né? Então, assim, começando pelo presidente, nós praticamente perdemos a temporada do ano passado com o zagueiro Bressan, e eu não estou aqui para condenar nem nada, mas enfim, por infortúnio, por azar, o nome que queira dar, e inclusive mandamos ele embora, ou emprestamos, é o nome que queira dar também. Né? É praga do Bressan isso? Tomara que é não. A maldição do Bressan. Aí tu tem um Tardelli, vamos então para o Tardelli, senão vão achar que eu estou buscando um fato histórico muito antigo. Nós temos um Tardelli que não entra no Grenal. Hoje tem supostamente time reserva, transição, essas invenções de nome que dão. E o Tardelli não vai jogar de novo. Afinal de contas, nós queremos preparar um time para Libertadores, nós estamos preparando para a semifinal de um eventual jogo em Grenal, que eu acho que não vai acontecer, mas o que o Grêmio quer hoje? O Grêmio quer formar um time para Libertadores, então o Tardelli não tem que jogar? Ou o Tardelli tem que ser reserva do time que não joga, porque ele só vai pegar ritmo com aquele grupo? Ou o Tardelli não tem condições de jogar? Eu não sei, eu não estou entendendo o que o Renato quer. Mas nem o Renato foi para lá. Pois é. Tu quer que o Tardelli vá com o salário que ganha? Tá de brincadeira comigo. Com o salário que ganha, tu quer que vá o Tardelli para Pelotas se nem o técnico vai? Tu acha que o Vitor Hugo Signorelli vai botar o Tardelli no banco? Não vai. E aí, é o segundo auxiliar do Grêmio. Só para complementar meu pensamento a respeito disso. Nós não temos nenhum zagueiro na base que Tem. Tá lá em Portugal, jogando com a transição. Porque o Grêmio não sabia que o Kahneman tinha sido convocado para a seleção argentina. Bom, tudo bem. Mas nós temos há bastante tempo 3 zagueiros só, como tu mesmo disseste, Marcelo não é zagueiro. E que pode vir a ser, não vem ao caso. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se nós temos alguém da base, não é a hora agora de começar a jogar para pegar o tal do entrosamento, para eventualmente ter que substituir um Kahneman. O Jeromel está fora 2 jogos. O Paulo hoje não joga porque hoje está lesionado. Vou te dar uma notícia triste do Jeromel. Triste, pelo menos, mais ou menos triste. Notícia do Perguntinho, Rodrigo Oliveira, nosso colega. O Jeromel não apenas está com virose, ele sentiu um problema muscular em um treinamento pré-clássico. Logo, o Jeromel não só está fora, caros telespectadores, da partida de hoje, ele está fora dos 2 jogos das quartas de final, que acontecem em meio às datas FIFA. Ou seja, o Grêmio vai jogar as quartas de final do Campeonato Gaúcho, seja lá contra quem for, no momento seria contra o Aimoré, sem Jeromel e Kahneman. E com o Paulo Miranda voltando de lesão muscular, que não se sabe se vai voltar também. E que toda vez que volta tem uma câimbra, né? Enfim. Esse é o quadro do Grêmio hoje. Ou seja, nós estamos às portas de um jogo de Libertadores
que pode decidir o futuro do Grêmio, porque nós não estamos numa condição favorável nesse momento, sem zagueiros, treinando e pegando ritmo. Os que vierem vão estar voltando de lesão, que é o caso do Jeromel e do Paulo, né? E nós não temos em jogos onde até o terceiro goleiro tá jogando, e pode ser que ele seja até melhor que o segundo, eu não estou questionando aqui, mas nem o segundo goleiro está pegando ritmo de jogo. E nós não temos um zagueiro da categoria de base pegando ritmo de jogo. Quer dizer, nós estamos desenhando o que aconteceu com o Bressan, e volto a repetir, não é juízo de valor, não estou dizendo que ele é o culpado, nós estamos desenhando o que aconteceu com o Bressan agora na primeira fase da Libertadores, com jogadores que não estão jogando. Essa é a realidade do Grêmio hoje. Eu estou mais preocupado, respondendo então a tua primeira pergunta, que o Renato decida o que ele quer e quem vai jogar e quem vai pegar ritmo, do que propriamente ver quem o Grêmio vai enfrentar na próxima fase. Agora, olha o pepino que tem o Renato nas mãos. Ele não terá o Jeromel nos 2 jogos. O Kahneman, Os dois também. ele joga dia 26, que é terça-feira da próxima semana, contra Marrocos, em Marrocos. É um voo de 11 horas para voltar para o Brasil, mais 2 horas para Porto Alegre, são 13 horas de viagem. Desconta um pouquinho, se o vento estiver favorável, 12 horas de viagem. Não vai jogar na quarta-feira. E em que estado volta o Kahneman da seleção? Porque o Jeromel, quando voltou da seleção, Se ele jogar, teve né? problema. Se ele jogar como titular. Não, mas Porque a última convocação ele não atuou. Não, mas eu digo, independente dele jogar ou não, ele tem uma a viagem viagem é de 12 cansativa, horas. mas é diferente. Fazer uma viagem cansativa e atuar, e jogar. Não, Do que só viajar e não jogar. duplica. É claro, Ele duplica até- o cansaço. o e tal. Bruno me atualiza aqui, diz que ele estava treinando hoje como titular, o Kahneman. Mas eu nem entro no mérito da utilização dele no meio de semana. Mas é um jogador que, se atuar pela seleção da Argentina, que tem 2 amistosos, assim como a seleção brasileira, ele vai jogar. Vou pegar as datas aqui para a gente acompanhar. Enquanto vê as datas aí. Os jogos da seleção, Tits, da seleção argentina, ela joga agora contra a Venezuela, sexta-feira, e joga na terça-feira contra Marrocos. Imaginem a seguinte situação. Agora, terça-feira, é na Argentina mesmo, é ali o jogo contra a Venezuela. O Kahneman pode jogar esses 2 jogos. Daqui a pouco, se é uma preparação para a Copa América, se ele está nos planos do técnico, ele pode jogar as 2 partidas. Ele pode ter que jogar, no mínimo, a semifinal do Campeonato Gaúcho. Imagina se é Grenal. Pode ser? Ele vai ter que jogar. Ele vai ter, nesse meio tempo, sexta-feira ele joga na Argentina. Na terça ele joga em Marrocos, tem uma viagem. Então, entre sábado e quarta, ele vai viajar 24 horas. São 12 para ir e 12 para voltar. Em que, se ele não jogar, é pior. Porque se ele não jogar, a gente sabe que o treino pré-jogo é um treino... É aquele treino que a gente está vendo aqui, é o bobinho, que o técnico participa, é o rachão e tudo mais. Vai ser isso. Ele pode vir, na pior das hipóteses, se não jogar, destreinado. Se jogar, ele vem cansado e desgastado com 2 viagens, tendo no dia seguinte a chegada dele, ou no dia da chegada dele, no dia seguinte ao jogo, uma quarta de final do Campeonato Gaúcho, que eu acho que o Grêmio não vai precisar dele, apesar de que, como não tem o Jeromel, daqui a pouco dá um piriri no Paulo Miranda e já não tem zagueiro. E aí depois uma semifinal de Gauchão e depois um jogo da Libertadores. Já hoje tu tem que tirar o Michel, que estava muito bem no meio, para jogar de zagueiro. Hoje já tem em qualquer cenário, o Grêmio, para o primeiro jogo das quartas ou para o próximo jogo da Libertadores, vai ter 2 zagueiros que não jogaram junto nos últimos 15 dias. E qualquer cenário. Não importa da Argentina, não importa. Não, e Qualquer aí cenário. se jogarem Jeromel e Kahneman, ok. Só que o Jeromel estará voltando de uma lesão muscular e o seu reserva imediato também. E não tem um Mas segundo reserva. A lesão do Jeromel diz que não querem nem dizer que é lesão, que é uma dor, só que estão poupando também por causa da virose. Eu ouvi a mesma história no passado nas lesões do Luan. Não é lesão, é só um desconfortinho, não é nada demais. Ficou fora 3 meses.
O Everton também, quando ficou fora, não é lesão, Maurício, não é nada demais. Mas tu tá muito pessimista também. Pois é. Tu só fez cenário ruim no Grêmio. Agora vamos fazer o lado otimista da coisa. Vamos fazer o lado otimista. Se o Grêmio ganhar da Universidade Católica, tá andando pro Gauchão. Exatamente. O futebol, o bonito do futebol é exatamente isso. Tu faz todas as projeções negativas, aí acontece um fato positivo, que é o time vencer bem, muda tudo. Se o Renato tivesse perdido esse Grenal, escalando a equipe reserva, ele ia ser muito cobrado pelo torcedor, especialmente do Grêmio. Né? Sem dúvida. Mas ele ia ser mais cobrado se bota o titular e perde. Aí ele ganhou, ele assumiu o protagonismo, né? Todo mundo ficou, não, ele fez certo. Bom, então tudo aquilo que seria errado passou a ser certo. Então a verdade de hoje não é a verdade de amanhã. Ele Então tranquilizou toda o vestiário, essa né? situação de zagueiro, falta de zagueiro, o Grêmio sabe que há muito tempo não tem formado, né, zagueiro, alas ou laterais, mas em compensação tem formado excelentes atacantes que no mercado, né, na questão... Vale muito. É PP, TT, chega a ter dobra de nome aí praticamente, TT, PP. Faltou até criatividade de nome, de tanto jogador. Fora, exatamente, estão usando já o mesmo nome, né, que você dizer o 1, o 2, o 3. Então o Grêmio tem formado atacantes que gera, né, uma expectativa de recurso muito maior até se tu for vender zagueiros, se tu for vender lateral. Então, daqui a pouco, se isso pode ser só sorte, mas pode ter trabalho lá, que foi idealizado, uma coisa nesse sentido. Bom, zagueiros vão contratar aqui da Argentina, do Uruguai, do Brasil aí, e é isso. Que antes era o contrário. Raul, né? Nós formava a base da linha de zagueiro, formava os goleiros, laterais e buscava o recheio. Hoje o Grêmio tem, até o Internacional, tem trazido alguns recheios bons aqui e depois vão buscar. A única coisa que me preocupa, primeiro, nós não estamos treinando e colocando a jogar, e quando eu digo jogar, até num jogo como hoje, por exemplo. Para testar, para botar um guri da base, não importa. Se o Grêmio tivesse 6 pontos na Libertadores, eu acho que a estratégia do presidente com relação à contratação de um zagueiro estaria certa. Bota um guri hoje a jogar e não se preocupa depois, porque vai perder um jogo da quarta, bota titular, ganha e classifica, se não for o Grenal, respeitando o time do Internacional. Só que não é essa a realidade do Grêmio. No momento que o Grêmio, no segundo jogo... Sim, tu tá preocupado porque tem que ganhar todos os jogos. Nós estamos na iminência que agora nós precisamos ganhar. O Grêmio precisa ganhar a Libertadores. O Inter, diferente dessa projeção do Grêmio, o Inter trouxe vários jogadores novos e também integrou, junto ao time principal, vários jogadores da base. Então, eu vejo com naturalidade e acredito que a modernidade do futebol nos projeta dessa forma, de que existe essa alternância e é necessária essa alternância para que, primeiro, que traz um ambiente de projeção para aqueles novos que estão chegando e traz um ambiente também de que as pessoas entendam que há uma evolução das coisas do futebol. Hoje eu vejo, por exemplo, o D'Alessandro com naturalidade. A gente diz, o D'Alessandro é titular ou o D'Alessandro reserva. Eu vejo com naturalidade o D'Alessandro ser um 13º homem, porque em vários jogos ele vai ser necessário, em vários jogos da Libertadores ele pode entrar no meio do primeiro tempo ou até mesmo no segundo tempo e vai nos dar um resultado positivo, não tenha dúvida disso. E por isso, embora a gente, a pauta já foi passada, mas por isso embora seja um Grenal, eu encarei aquilo ali com uma naturalidade de se encaminhar e botar os novos para jogar contra o Grêmio, porque de fato tem a rivalidade, mas o jogo em si era 3 pontos que se valia, dentro de um contexto que o Grêmio estava em primeiro lugar e para o Inter não se modificaria nada. Não. Claro, o Maurício trouxe essa informação de que pode ser que, dependendo do jogo de hoje, o Internacional já tenha, nós já vamos ter um Grenal agora na semifinal. É pouco improvável que isso aconteça. E pouco improvável que isso aconteça. E deste jogo do Grenal, a gente pode, a pauta essa semana, estamos falando da nossa dupla de zaga. Emerson foi muito bem, o Roberto ali foi um bom zagueiro também. Paredes ali, que a gente não tinha dado oportunidade, apareceu bem, se mostrou bem. Então, o jogo foi um jogo cascudo pela rivalidade, embora os dois reservam, mas para o Internacional acabou trazendo uma outra faceta de outros jogadores para o Inter. Então, isso projeta os times. Me permita só discordar dessa questão do... Não sei se é o que eu vou falar também. Mas assim, a minha leitura do clássico, e aí talvez eu agrade agora o João da Federal, que está dizendo que eu estou muito colorado, porque estou falando das notícias do Grêmio. E, João, só para te avisar, viu? Eu confio no Perguntinho. O Perguntinho é um excelente repórter.
Se o Perguntinha disse, e disse hoje, porque eu ouvi, que o Jeromel tem lesão, ele tem lesão. Não é porque o departamento médico não divulgou que ele não tem lesão, viu? Toma cuidado. Não vai só na fonte oficial. E João da Federal só não vai bater na minha casa às 6 da manhã. Não tenho nada para te apresentar lá às 6 da manhã. Mas aqui, ó, talvez isso vá agradar agora o João, que é gremista, tá me chamando de Colorado. O Inter, ele tinha sim a ganhar no Clássico. O Inter, se ganha o Clássico Grenal, hoje o Grêmio está a 7 pontos. É impossível o Inter buscar o Grêmio para decidir em casa o Campeonato Gaúcho. Porque segue contando a pontuação das quartas de final e da semifinal. Se o Inter ganha o Grenal, o Inter fica a 1 ponto do Grêmio. E aí o Grêmio tropeçar, empatar um jogo e o Inter ganhar é super possível. Então o Inter podia tirar vantagem do Grenal. O que eu acho que o Inter fez? É a minha leitura. O telespectador pode concordar ou não, vocês igualmente. O Inter parou e pensou, peraí, eu tô bem na Libertadores. O Grêmio tá mal na Libertadores. Se eu Inter, entro com os titulares e perco o Grenal, aquele ponto de interrogação do meu time volta mais forte. Se eu boto reservas usando essa desculpinha do Nico Lopes, eu tiro o peso. Se eu ganhar tá bom, se perder tá bom, se tomar goleada tá bom, porque eu reserva, não muda nada. Eu dou o discursinho de que não vale nada no Campeonato Gaúcho e tá tudo certo. Mas foi isso que aconteceu. O que o Grêmio fez? Por que o Grêmio botou reserva? O Adalberto Aquino, com a unha, tava com a unha do Zé do Caixão segunda-feira, né? Depois de ganhar o Grenal. Ele disse o seguinte, olha, o Grêmio colocou os reservas porque sabia que ia ganhar com as reservas. Eu acho que não. Quando o Inter tira os seus titulares, o Grêmio, que era o único que tinha a ganhar com o Clássico, passou a ser o único que tinha a perder com o Clássico. Porque se o Grêmio mete 10 nos reservas do Inter, não muda nada. Agora, se perde 1-0 dos reservas do Inter... Titulares ou reserva, o Grêmio era o único que tinha a perder. Eu acho que o Inter não tinha nada a perder, a decisão do Inter foi política. Não, se o Inter toma 2-0, já bota dúvida. A decisão do Inter foi política, a decisão do Grêmio foi em cima da decisão do Inter, e acho que o Renato, nesse momento, queria acalmar o vestiário e também a torcida. Porque, de fato, a primeira coisa que eu falei hoje é o que eu acho que o Renato deveria ter pensado para o Grenal. Ou seja, o Renato tem que preparar o time dele para a Libertadores. Não era para o Grenal que passou e não era para as quartas de final, muito menos para o jogo de hoje. O Grêmio tem que acertar o time para a Libertadores. Concordo com o Ele perdeu a oportunidade de fazer um bom jogo para poder descansar, porque todos os titulares estavam em casa, agora, porque uns vão para a seleção, porque uns estão machucados, etc. A partir de agora, o Grêmio não tem mais data para treinar o time. Não tem como resolver. E aí, quem vai jogar? Tardelli vai jogar pela direita ou vai jogar pela frente? O Montoya entra no time titular ou não? O Luan vai ser deslocado, vai continuar? Qual é a solução para o time titular do Grêmio? O Renato não sabe e não tem mais oportunidade de testar. Esse foi o erro do Renato. Mas, Maurício, independente do resultado. Permita discordar de ti, mas a pauta que o Internacional trouxe, e já são pautas que são recorrentes nos clubes de futebol, de ter um julgamento totalmente destoado do que foi fato, totalmente destoado do que existe de provas do processo, foi a oportunidade que o Internacional, e evidentemente no contexto interno do clube, teve essa avaliação, sim, de o momento que o clube estava vivendo na Libertadores, o momento que o Grenal poderia gerar para o futuro, mas a pauta que o Inter trouxe, e eu ontem ainda estava acompanhando, foi ontem o presidente Marcelo Medeiros esteve na federação cobrando fortemente isso do presidente da Federação Gaúcha, a questão da formatação do TJD, que é uma pauta... A crítica do Inter é porque os julgamentos normalmente são nas terças e puxaram o julgamento para quinta, segundas e terças, e aí a manifestação que houve, não oficial da federação, é de que na segunda e terça-feira havia rodada da Libertadores e aí o julgamento foi transferido para quinta. Mas assim, independentemente da desculpa que foi dada... Mas seria igual antes do Grenal, né? Não há um prazo estipulado.
Não existe o regulamento é de segunda e terça-feira. Essas são as pautas do TJD. Entendi. Se não foi na segunda, se não foi na segunda, exatamente. E aí fizeram antes do Grenal. Mas tudo bem que fizesse um julgamento de um dia de exceção, vamos dizer assim, em razão de uma pauta anterior. O que nós não temos e o Internacional busca é a clareza de como o TJD se posiciona, a clareza das indicações, a clareza de quem são as pessoas que estão lá atuando, que a gente não tem isso. E isso não é a pauta para o Internacional, é a pauta para todos os clubes. Hoje é o Internacional fazendo essa pauta e amanhã será o nosso co-irmão, o Grêmio, que tantas vezes faz a pauta pública, faz a pauta de vinculação, de condicionamento com as instituições. E isso é o clube defendendo os seus interesses. Mas o Inter também e aí o Inter utilizou aquele momento para dizer o seguinte, olha, nós vamos sim fazer um protesto contra a federação e o TJD no sentido de botar o time em reserva, porque o campeonato nos deixa numa condição muito ruim. E a gente, às vezes, só para finalizar, a gente às vezes não se dá conta do que um julgamento, tirando um jogador extremamente importante, que nem o Nico Lopes, de 4 rodadas para o Internacional, decide o campeonato. E aí nós estamos falando de verba, nós estamos falando de valores que o Internacional deixa de ganhar, ou o investimento que fez no atleta. Isso tudo bota um planejamento do ano por terra. Mas ele ser julgado com punição de 2 jogos e um artigo que prevê pena mínima de 4 também está errado. Maurício, mas é o agressor, ele não foi agressor. Maurício, eu primeiro, eu concordo com a fala, mas da mesma forma que o Inter tem que exigir a clareza, eu não sei se o presidente do Inter também demonstrou essa clareza, porque eu entendo muito mais a tua fala do que a fala que o presidente do Inter teve. Porque o maior questionamento ali foi a questão dos 4 jogos. E aí, independente de que tu tens razão com relação ao tribunal, eu, da minha parte, não vou ter 2 opiniões, vou dizer o que eu disse naquela semana do julgamento. Eu acho um absurdo, até porque não vou jamais contemplar violência. Violência tem que ser punida sempre, que uma imagem de uma TV mostre que o Nico está sendo agredido, quando todo mundo sabe que ele estava do outro lado do campo e foi até o local. Ou seja, ele sofreu agressão porque o movimento também era um movimento agressivo. Se o jogador do Juventude naquele momento tinha que ter tomado 4 jogos, o Nico também naquele momento tinha que ter tomado 4 jogos. Isso eu disse antes desse julgamento do Grenal. Porque não acho que violência tem menos violência porque eu apanhei e a TV não viu eu batendo. Então, puna-se a violência, porque ela não deve servir jamais de exemplo. Agora, com relação a essa transparência do tribunal e de quinta-feira, eu não tinha entendido isso por parte do presidente quando ele se manifestou. De certa forma, coloca uma Mas, uma ponta de Roberto, interrogação. Interessante que hoje, conversando com os amigos e inclusive participando de alguns outros debates sobre o tema, não é a minha especialidade, eu não atuo no direito desportivo, né, mas parece que a previsão do artigo, né, que foram enquadrados os 2 atletas, ele previa a punição de no mínimo 4 jogos. Exato, foi o artigo 254. Aí se aplica 2, aí é injusta e está contra ao próprio Código de Justiça Não dá para reescrever então, o código. Aí o que faz? E aí a tarefa do agente, do auditor ali, que faz a denúncia de recorrer, porque não foi devidamente aplicado. Mas eu lembro, Bisol, que Eles poderiam desqualificar até por 2000, 250, né, eu acho que tu, na função de conselheiro em Colorado, tem que fazer isso mesmo, tem que, né, justificar e brigar até onde pode. Mas eu me lembro que até 2017 o Grêmio sofreu muito com esses julgamentos, essas injustiças que a gente, em determinado momento, atribui, né, a quando tem uma decisão, normalmente não, sempre que nos é desfavorável, né. E, óbvio, o Grêmio agora assiste um pouco de cadeira, mas mais detidamente do específico do artigo aplicado, parece que era ser confirmado, como eu disse, não é... artigo, né? que eu quero deixar claro, na minha opinião aqui, eu acho que 4 jogos não foi injusto.
Os dois tinham que ter tomado 4 jogos, ponto final. Porque a TV mostra o Nico sendo agredido. É óbvio que o Nico foi agredir, qual é a dúvida? E provavelmente foi isso que o juiz botou. Não, mas uma reclamação dos colorados é que o Vink não foi devidamente punido, que foi o causador. Aliás, ele foi punido, ele foi mandado embora do... Mas só para complementar, mas o que tu estás comentando agora, sim, isso merece uma reflexão também. Quer dizer, se normalmente é nas segundas e terça, por que na quinta-feira, né? Então, não é porque foram ou não 4 jogos, mas porque naquele dia o julgamento. A minha crítica ao julgamento, e eu fiz desde o primeiro dia, quando eu abri o cadeira cativa no dia do julgamento, naquela quinta-feira, dizendo que o Nico Lopes estava fora do Grenal por conta do novo julgamento. A minha crítica não é em relação aos 4 jogos, não é em relação a julgar na quinta-feira e não na segunda. A minha crítica é: o fato gerador da denúncia ocorreu no dia 10 de fevereiro. Por que que o TJD da federação, que trabalha com 12 equipes, então a gente está falando de 6 jogos por rodada, por que que o TJD da federação só conseguiu julgar no dia 21 de março? Esse é o problema. Esse é mais um apontamento de tantos outros que a gente também fala sobre isso, que teria tempo hábil para se fazer esse julgamento e, mais uma vez, a gente não quer que não haja um julgamento justo, que não haja uma análise exaustiva da matéria. O que a gente quer, na verdade, é que seja julgado o quanto antes para a gente ter uma segurança jurídica e uma segurança de planejamento. Porque, como eu disse, ou 2 jogos sem um jogador com investimento que é para um clube, a gente sabe qual é o planejamento de um clube. A gente está discutindo aqui que falta um zagueiro, porque não se contratou. Então, imagina, isso bota em jogo todo o planejamento do ano. Certamente. Então, essas coisas a gente tem dito, olha, eu não sei qual é a formatação, mas eu tenho defendido lá no Internacional que a gente precisa ser proativo nas instituições, ser proativo na federação, ser proativo na CBF, ser proativo no Poder Judiciário, ser proativo no Ministério Público Internacional. Agora está discutindo fortemente as questões das torcidas organizadas lá, uma situação que o Grêmio conseguiu pacificar com o tempo, que é outra situação lá, porque tem um equipamento novo, que é a Arena, enfim, conseguiu fazer esse encaminhamento, né? Mas que o Internacional tem uma realidade diferente. Então eu tenho dito assim, a gente precisa pautar essas coisas de forma mais profunda e não rasa, porque é de interesse de todos. Sem dúvida. Mas hoje tem uma palavra aí que é muito usada, quem é gestor aí, né, mas a compliance, né, compliance, que das regras principais é seguir as regras, as normas, né? A partir daí tu vai para o lado da gestão mesmo. Mas o que acontece? A federação também, a federação, Conmebol, elas têm um poder exacerbado que define o dia, então, tem que ter regras objetivas e claras, até quanto ao dia de julgamento. Eu também concordo contigo. Eu acho que não pode ficar bel prazer, vamos fazer hoje, vamos acelerar porque para liberar, para não... Não, tem que ter datas pré-marcadas, no início da competição, está definido e acabou. Porque daí não vai ter choros nem velas, porque a definição está estabelecida também para os julgamentos, né? Tem que ter essa definição para seguir regras. Então não é só tu sustentar um julgamento no código, bom, tá, o cara está observando o código. Não, mas tu tem que ter também, porque os juízes hoje têm, os juízes, né, aí do poder judiciário e tal, eles também têm prazo para cumprir, eles estão sendo fiscalizados. Por isso que transformaram, e o próprio tribunal agora vai ter o processo eletrônico também na Justiça Comum, já tem na Justiça Federal, já tem na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque vai ter uma aceleração e uma fiscalização até maior das pessoas, né, ou de quem atua. Então, eu também concordo que a federação, Conmebol, CBF, ela tem que ter normas para esses julgamentos que afetam, e tu falaste bem, o bolso, a economia de um clube de futebol. E às vezes tu coloca todo um trabalho por água abaixo. Não vamos longe, o Grêmio na Libertadores ficou fora. Ficou fora por uma incompetência dessa Conmebol, né, com muitos interesses envolvidos, simplesmente resolveu julgado a hora no dia que ela ia prorrogando. Mas não pode ser assim, já tem que estar definido. E que seja, no início do campeonato define, no outro ano, se quiser mudar, muda, mas tem que ter um regramento. O gestor público, o presidente do Inter, o presidente do Grêmio, eles têm que ter a tranquilidade, e daí não vai ter choro nem vela. Olha, já estava marcado, na terça ou é na segunda, entendeu? Então eu acho que isso não pode ficar tão amador assim como a gente sabe que é. Né? Às vezes a composição essa que é feita,
são de notáveis, de conhecedores, né, do mundo jurídico, mas às vezes também, eu tenho compromisso, Bom, então tu dá uma prioridade aqui também. Eu faço essa crítica aqui. Com relação a prazos de julgamento, tem mais uma mensagem de telespectador em relação a isso, eu vou ler e depois a gente muda a pauta. O fato aconteceu no dia 10 de fevereiro, domingo. Se o primeiro julgamento acontecesse no dia 18, estamos falando de 8 dias após o fato. Dá tempo para defesa, dá tempo para acusação, tem tempo para todo mundo. Primeiro julgamento, dia 18. Segundo julgamento recurso, faz dia 25. O Inter teria 12 dias até o Grenal, úteis, um pouco menos, porque tinha carnaval, mas tinha pelo menos uns 7 dias úteis para recorrer no STJD. E vou te dizer mais, e eu tô dando 8 dias para iniciar. Não botaria o time reserva, porque tu não ficaria sustentando isso por 12 dias. 2 dias antes do Grenal, tu só vai o reserva. É o fato novo. Não, mas só agora também eu faço a crítica, se for contundente ou não, faço, mas também faço a defesa. Não tem só Grêmio e Inter, né, nos julgamentos, né? Mas... Tem o interior todo. Então, né, o prazo, tu está vendo o prazo do Inter. Seria um prazo alto. Teve carnaval. Nesse prazo que eu falei aqui, não teve carnaval. Não, mas teve os julgamentos do interior todos. Todos os jogos do interior. Então, quer dizer, daqui a pouco a demanda é grande. Bom, olha, Inter, tem a tua pauta, mas se avisar e é só aquele dia e tal, bom, o Inter ia espernear esse tempo todo, mas já estava numa programação. Aí tem um outro, dentro do assunto tribunais. O Anderson manda mensagem aqui, ó. Maurício, uma vez esse tribunal da federação queria punir Renato e Kahneman, porque o Renato pediu ao Kahneman para forçar um terceiro cartão amarelo. Lembram? Sim, Anderson, eu lembro e eu vou ler para você o título da matéria do Lance, que saiu recentemente. Sérgio Ramos, do Real Madrid, é punido com 2 jogos na Champions por forçar cartão. Eu vi isso. Isso tá na regra. É regra, tá no Código Brasileiro que não pode forçar cartão, tá no Código da UEFA que não pode forçar cartão. Aqui a gente força, diz que força e não dá nada. Lá eles forçam, Sérgio Ramos disse que forçou, depois voltou atrás e tomou a punição. E esse é o amadorismo. O Raul é jogador, sabe? Precisava o Renato se mostrar malandro e pedir pro Kahneman, que é malandro também, argentino, forçar um cartão amarelo. Não precisa se exibir. É o seguinte, é o espetáculo. Exato. Exatamente, é o espetáculo. Faz as internas, né? Mas só para complementar esse assunto aqui, já para a gente passar para o futebol mesmo, essa questão do Internacional. O Internacional está traumatizado com essa função de tribunal em razão dessa função do Vitor Ramos. Nós pegamos voltou pro Vitória, né? Para jogar a Série B voltou agora. Pro Vitória. E assim, o julgamento, aí o auditor... Voltando, o auditor fez publicações em suas redes sociais falando do julgamento, falando da sua opção de clube, fazendo crítica pública ao Internacional e até mesmo os advogados do Internacional. Quem é que na vida jurídica aqui, que a gente advoga, o juiz é isento, o juiz age por provocação. Só se manifesta nos autos. Só se manifesta nos autos. E aí o Internacional ficou tão traumatizado com isso que depois ainda houve um julgamento na Justiça Comum lá do Rio de Janeiro, dizendo que não havia sido utilizado documentos falsos do Inter naquela oportunidade. Então, assim, nós com toda essa carga emocional que nós passamos, o presidente acertadamente pautou, assim, tinha que fazer esse protesto, registrar isso para a federação, para o TJD, e tomara que essa pauta não esfrie, que a gente continue daqui para frente discutindo isso aí. Só porque tu citou o Vitória, eu vou te dar uma alegria, porque eu sei que os colorados não gostam do Vitória. Vou pegar alguns números do Franklin Bervig, que estão fazendo força para cair, hein? É um excelente plantão, um grande cara aí da nossa mídia. Que ano do Vitória? Eliminado na primeira fase do Baiano e da Copa do Brasil. Nenhuma vitória em 6 rodadas da Copa do Nordeste. Copa do Nordeste na qual ele não ficava fora das quartas de final há 25 anos. Só 3 vitórias no ano em 16 partidas. 2 contra equipes que estão sendo rebaixadas no estadual. Das 4 derrotas que teve, 3 foram em casa. Essa praga que vocês rogaram pro Vitória demorou, mas pegou. Não, tomara que eles tenham aprendido conosco como é que vai para a segunda divisão. O Renato de Porto Alegre, ele tá insistindo nessa tese, a gente respondi isso no privado, mas respondo no ar agora, Renato. Eu não nasci no Paraná. Ele tá dizendo que eu sou paranaense de nascimento, não sou paranaense de nascimento. Eu sou atleticano, não é paranaense. Até porque se fosse do Paraná, seria paranista. Tu é atleticano sem H, né?
Não, com H. Ah, tu é com H Voltou o também. H agora. Tu também Ele assumiu é o moderno, H, é então. moderno. Assumiu o H. Não, tá bem. Cada um assumiu. Ele paranaense. O Maurício é moderno, né, Maurício? Ó, pô, foi o meu amigo Johnny, que é o cara do design, que ajudou O no novo desenho, desenho. e o meu amigo Mauro Osman, que é o diretor de marketing. Não, mas agora vai ser campeão do mundo, né? Vai, tá Agora vai no ser campeão do mundo. planejamento. Tá certo? Mas aqui, ó, tu tá brincando de ser Não, campeão tô do mundo brincando. e tal. Nós aqui somos campeões do mundo. A gente quer que todo mundo seja campeão do mundo. Mas é campeão agora com esse novo formato? Não? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque agora eu quero falar de uma que essa sim é campeã, olha, de qualquer competição, qualquer formato que você crie. A Frigigold, as panelas Frigigold são campeãs do mundo. Até pra ti que não sabe fritar ovo, né? Não, eu aprendi a cozinhar com a Frigigold. E melhor, eu sei que o Bisol, ele gosta de cozinhar, mas ele deixa a louça tudo pra patroa. Com a Frigigold não precisa fazer isso, porque a gente vai mostrar as imagens aí. E as imagens já começam com o leite queimando, numa panela normal, aquela panela que você tem em casa, que já tá meio renga, tem que ficar areando e tudo mais. Gruda tudo. Na Frigigold, que tá aqui do outro lado, não gruda nada. Passa um papel toalha ou o lado amarelo da esponja e tá tudo certo. Você pode fazer carnes, frangos, peixe, aí é uma almôndega com molho vermelho, batata frita, pipoca, tudo sem nenhuma gota de óleo. Isso porque a Frigigold tem uma tecnologia alemã. A Frigigold fabrica essas panelas. Eu vou mostrar aqui, inclusive, pro Raul, que está mais próximo. Aqui, ó. É tipo 7-1, né? Não, essas panelas ganham de 14 a 1. Ah, tá. Não é nem só 7. 7 é pouco pela qualidade. Aqui, ó, embaixo das panelas tem o logo. Tá escrito ali que é fabricado na Alemanha e tem o logo da Frigigold. Para mostrar que o conjunto é nosso, ou seja, é da Frigigold. A Frigigold que desenvolveu. São 5 camadas em mármore e titânio. E aqui, ó, Chuzinho, vamos ver se consegue mostrar aqui, mas é difícil. É difícil porque tem a luz e tal, mas olha aqui, ó. Ó, pera aí. Ó, Frigigold aqui, ó. Made in Germany, Frigigold. Esse logo aqui, ó, bem embaixo do Made in Germany, é o logo da Frigigold. E você pode ter na sua casa pagando suaves prestações. Se você quiser, pode pedalar em 12 vezes no cartão, comprando conjunto. Se não quer comprometer o limite do cartão, pedala em 2, 3 vezes no boleto, não tem problema nenhum, fala com o Luiz que sai negócio. Tá com o dinheiro, tá com o burro na sombra, que nem o Raul, paga à vista, ganha um desconto inimaginável. Melhor que o desconto do Adalberto Aquino, do Keller Close, de todos que já compraram aqui. Você que está em casa, mas são só os 20 primeiros. Não vou ficar dando desconto e barbada para todo mundo, que não dá também. Os 20 primeiros, o pessoal da Frigigold vai baixar a cotação do euro, porque vem da Alemanha, é euro, né? Vai baixar a cotação do euro para você e vai dar um desconto arrasador. Ligue então, 4003 4220. Você vai cuidar da sua saúde, cuidar da saúde das crianças. Você vai poder fazer, você viu, carne, frango, peixe, pipoca, tudo sem nada de óleo. Você vai estar cuidando da saúde das crianças. O Tits, que é secretário de esportes, ele sabe que nas escolas não pode vender fritura. Eu já tenho, rapaz. Mas sabe que nas escolas não pode vender coisa frita óbvio para que não. criança. Com a Frigigold pode. Porque não vai óleo. O prejudicial é o óleo. Você não precisa encharcar o peixe de óleo. Você pode fazer tudo sem nada de óleo com a Frigigold. 4003 4220, o melhor desconto até hoje. Você vai ganhar ligando agora, mas só os 20 primeiros que vão ganhar esse baita desconto. Eu vou para o intervalo. Na volta a gente vai debater os times que entram em campo hoje, mas também a projeção para Libertadores, que é o que importa para gremistas e colorados. O Grêmio tem que seguir nesse 4-2-4, vocês concordam que está no 4-2-4 ou não? E o Bisol vai me responder qual que é a hierarquia dele hoje dos centroavantes do Inter. Porque tem o Sobis, que está bem, tem o Trellis, quer queiram, quer não, tem o Trellis, tem o Pedro Lucas e está chegando o Paulo Guerreiro. Como é que vai organizar tudo isso? Depois do intervalo a gente responde. Eu vou fazer uma tese aqui. Fechei contigo. Eu vou fazer uma tese que eu quero que vocês entendam o sentido. Eu já tô rindo já. Tu já tá rindo da tese porque eu sei que tu não vai E eu tô torcer. fechado contigo. Mas enquanto desportista, tu deveria concordar comigo. Tá bem. Então me prova. Todo vai. mundo sabe, e o Júlio César está perguntando aqui, sobre a definição da Conmebol do novo Mundial de Clubes, que terá 6 representantes sul-americanos. Mas que o Grêmio não tá garantido. O Grêmio não está garantido, mas vai.
Vai o Grêmio, vai o Mas River. a tua teoria se baseia nisso. Sim, a minha Que o teoria. Grêmio vai. Minha teoria se baseia nisso. Pois então. A minha teoria E aí, se a teoria dele não dá certo? Se fura Não, mas teoria, a Comebol divulga agora, semana tá que vem os critérios. Então tu pode lançar na semana que vem? Pelo menos não. a minha resposta. A Comebol diz que lança quando? É por agora, eles têm a reunião por agora. Então se a leva semana que 2 vem meses, pode ser mais na outra também, não tem data certa. Depois que o River decidir lá. A minha tese, e é o que eu, se existir oportunidade, torcerei para que aconteça. Que Grêmio e Inter consigam vaga nesse Mundial. Para isso, Para isso, o Inter tem que ganhar ou uma Sul-Americana ou a Libertadores. então não precisa ser a Libertadores. Não precisa ser a Libertadores. Pode o Grêmio ganhar a Ô Libertadores e o Inter a Maurício, o Sul-Americana. torcedor Pode, do Grêmio que tá te ouvindo hoje, ele... Eu tô pensando, Raul, Tu tá muito Ele não colorado. teve coragem de Ele dizer, tá né? muito Ele não colorado. teve coragem de dizer que o Inter é que Tem que ganhar a alguma vaga do Libertadores. Grêmio? Alguém te tratou mal? Eu vou falar com o presidente Romildo, Fala com o com Renato, ele. vou lá, olha aqui, ó. Tu não quer Trata que o melhor o Atlético ganhe a Maurício. Libertadores? mas ganhe também. Mas daí não dá. Por que não? Decide. Como tem 3. Sul-Americana e Olha só. Libertadores são 2 torneios. Tu quer Não, que os, olha só, os são 3 ganhem? 6 vagas. Vai o campeão de 17, que é o Grêmio, o campeão de 18, que é o River, isso é especulação, tá, gente? Não tá confirmado ainda, mas é a tendência. Vai o campeão de 17 da Libertadores, que é o Grêmio, o campeão de 18, que é o River, esse independente do que acontecer, esse tá garantido. Sim. O River é Com queridinho. certeza. É isso aí. Daqui a pouco eles vão achar até uma fórmula, se o Boca não ganhar uma das duas, vão dizer que, Sim. que o finalista Os de dois 18 finalistas. tem Com que maior disputar. títulos, com maior títulos da Libertadores. Acumulou, Mas aqui, ó. vai. Mas aqui, ó, o campeão de 17, que é o Grêmio, vai. Campeão de 18, que é o River, vai. Por que não o campeão de 19, que é o Atlético Paranaense, e o campeão de 20, que é o Inter? Por que não? Para isso, tu tem que esperar semana que vem a Comebol dizer A que Comebol o tem que 17 vai. Eu tô dizendo pra vocês que eu, enquanto porto-alegrense, teria muito orgulho, porque tirando Porto Alegre, que outra cidade no mundo teria condições de ter 2 equipes participando desse Mundial? Certamente. Buenos Teria Aires, Buenos Aires com Boca e River, teria Milão, São Paulo, Milão, mas não Milão, tem mas como. que já tá difícil, porque já não perderam, tem como, já não Não, ganharam tanto. seria muito bacana, né? A questão Tem Madrid, que tem o Atlético de Madrid, o Real Madrid, e acabou. Ninguém mais tem condições. Não, Manchester com o United com e o o City, mas o United. United não tá com essa bola toda. Seria muito legal. Imagina se Porto Alegre consegue, no cantinho do Brasil que nós estamos, colocar 2 representantes nesse Mundial. É Não, utopia? seria- Mas seria bonito pro futebol brasileiro. Não, seria bonito, questão econômica. Quer dizer, pra questão Globo de... não seria. A Globo não ia mostrar a nada. Globo mas questão econômica, questão de marketing, questão de até de a gente, nós aqui no Rio Grande do Sul, poder se pautar o centro do país com relação até visibilidade e essa distribuição de renda na questão do direito de imagem. Sem dúvida, isso cria um ambiente no futebol brasileiro, se os 2 do Sul, que somos os com menos recursos, com mais dificuldade, que mais viajamos para jogar, enfim, com um calendário extenso do nosso futebol brasileiro, seria muito importante. Mas, humildemente, essa pauta não nos pertence, viu, Maurício? Essa pauta é com o Grêmio, que o Grêmio foi campeão, essa pauta que talvez o Grêmio vai ser convidado, o Internacional ainda tem muito chão ainda. Uma pauta que nos pertence, que pode nos pertencer, que eu tenho dito aqui, e que diz respeito a essas questões econômicas, é o fato de que Grêmio e Inter poderiam unir os seus marketings. Eu bato nessa tecla toda vez que eu venho aqui, unir os seus marketings e ganhar dinheiro junto. Já que estão dizendo que eu só falo mal do Grêmio, o marketing do Inter só vai na rasteira do Grêmio. O Grêmio fecha um negócio e o Inter vai lá e corre atrás para fechar. Assim, atrás. eu sempre falo foi sério, assim. eu não tô fazendo esse comentário no sentido... Não, mas eu tô falando para agradar o Breno do Banrisul, que tá nos devendo aquele aumento de limite. O Breno, é verdade. Tô precisando, viu, É Breno? verdade, o Breno, pô, tá aí, ó. Tá Banrisul aqui. patrocina os dois. Ele tá dizendo que não tá com saudade do REC, que eu sou demais, mas tá dizendo que o Raul tem razão, que eu só falo mal do Grêmio. Porra, não falo mal do Grêmio, cara. Então, mas a Tu quer situação... maior preocupação, Breno, com o Grêmio do que dizer que o Renato tá botando o time no 4-2-4 e que ele tem que botar mais um meio-campista? Não tem como se preocupar mais com o Grêmio do que isso. Não tem como. Não, tem, né? Só o jogador jogar, começar a ganhar, tá resolvido. Não, mas tá resolvido, óbvio. O Marinho pode dar certo na direita? Pode. O Tardelli pode dar certo na direita? Pode. Só que o Grêmio hoje perde meio campo em todos os jogos porque tá num 4-2-4. É erro do Renato. Posso criticar o Renato ou não, Breno? Me responde aí, por favor. Não, mas Raul. o erro do Renato, ele tem um motivo bem evidente. Quando ele recupera o Marinho depois daquela declaração dele lá, que queria ir pro Flamengo e tal,
e ele fixa o Marinho, primeiro entrando em alguns jogos, depois até como titular, o Marinho dá uma resposta. Sem dúvida. Começa a fazer gol, começa a fazer jogadas, vira um jogador agudo, começa a bater falta, escanteio, passou a ser um jogador importante, e aí na cabeça do Renato ele falou, bom, eu tenho uma outra opção de jogo. Dois jogadores abertos pelo lado, o Everton e o Marinho no outro, e aí deu uma outra dinâmica no gauchão, conseguiu descobrir uma outra fórmula de jogar, que o Grêmio não tinha essa fórmula. Então, para o treinador é extremamente importante, quando tu alimenta ali uma situação e tem o resultado. Bom, vamos para Libertadores. Usou essa formatação? Não deu certo. Óbvio, não vai usar numa vez só. Vamos usar a segunda em casa. E não deu certo. Não deu certo. Porque... Aí até concordo contigo, Maurício. É a hora do Renato reciclar. Bom, agora nós temos que ganhar todos os jogos do Libertadores. Vamos mudar. E reciclar não é botar o Maicon de primeiro volante, que o pessoal está pedindo. O Maicon não consegue marcar de primeiro. Mas eu acho que sabe qual é o problema? Sinceramente, o Grêmio achou um equilíbrio ano passado que se chamava Ramiro. O Ramiro deixou de ir para o ataque para ajudar o meio de campo e ajudar o lateral direito, que é onde tinha uma avenida ali, né? Principalmente quando jogava o Léo mais velho, né? O que acontecia? Com o Ramiro mais atrás, o Cebolinha era só atacante. Não que fosse só atacante, que ele fazia o reco-reco também. O Ramiro, mas o Ramiro fazia a composição. Né? E o Marinho não é o Ramiro. O gol que o Grêmio tomou lá na Libertadores, quando o Léo tá lá no meio, se o Ramiro tá jogando naquele jogo, o lateral esquerdo não tinha cruzado aquela bola para dentro da área. Se o Ramiro tivesse naquele jogo, não teria acontecido aquele gol do Grêmio, contra o Grêmio. Depois do intervalo, eu quero que vocês comentem essa afirmação que eu fiz e que o torcedor eu sei que não concorda muito, que o Maicon não pode ser primeiro volante do Grêmio. Já voltamos. Oito e 10. Hoje à noite eu sei que o professor Tits vai sair daqui e vai passar ali na Galeteria e Casa de Massas Piatto Bello, que há 18 anos serve a tradicional culinária italiana em Canoas. Tem rodízio com massas de fabricação própria. São 15 tipos entre doces e salgadas. Acompanha galeta ao primo canto, costela suína, calabresa artesanal também de fabricação própria. O Rec adorou a calabresa do gringo e não largava mais. Passava a calabresa e ele pegava. Filé de frango com bacon, maminha grelhada, saladas e sobremesa. Eu não tô mentindo, hein? Piatto Bello é muito bom. Atende no almoço de terça a domingo, na janta de terça a sábado. Siga a Piatto Bello nas redes sociais e lá tem promoções especiais. Valores promocionais de rodízio e tudo mais. Facebook Galeteria Piatto Bello, com 2 T's no Piatto, 2 L's no Belo. E no Instagram, Galeteria Piatto. SOS Empregador Doméstico. Regularize a sua empregada doméstica com valores especiais para todo o Brasil. Olha, 2 moedinhas resolve por dia, viu? Ligue 0800 007 2707 ou acesse SOS Empregador Doméstico, tudo junto, sem acento.com.br. A Levebus une você a pessoas que têm interesse de viagem ao mesmo destino. Através de fretamento compartilhado, a Levebus viabiliza sua viagem com segurança, conforto e economia. Você pode viajar para as praias gaúchas, para Florianópolis, com até 60% de desconto. E tem lá viagens para Uruguaiana, para Santa Maria, para Pelotas, está vindo a Fena Doce. Tem viagem para Buenos Aires, tudo isso e muito mais, você vê no site da Levebus. Escolha seu destino, junte-se a um grupo e a Levebus viabiliza a sua viagem. Consulte os destinos através do site levebus.com.br. Insufilme, a marca que virou sinônimo do produto desde 1988, informa. Você que está em casa, sabia que uma película de má qualidade e de má claridade ótica faz com que você force a vista para enxergar à noite? Sabe, quando fica com a visão meio turva, meio complicada, é culpa da película. Tem também as películas que com o tempo alteram as camadas e deixam o vidro com tonalidade roxa e cheio de bolhas. Quem não passou no trânsito ou não viu um vizinho com o vidro cheio de bolhas atrás? É porque bota produto ruim. Esses produtos de má qualidade podem causar graves problemas na sua visão. Se você quer o melhor e com o melhor preço, sabe que é na Insufilme. São 6 linhas de película de ultravisão e tripla camada, todas especiais para o seu veículo. Ligue e agende a sua instalação. 3021 23 23, WhatsApp 99683 3199. Insufilme na Rua Hoffman 519. O que parece a vocês aquela afirmação que eu fiz sobre o Maicon? Vocês acham que tem como jogar, por exemplo,
como pede o Anderson, Maicon e Matheus Henrique como os dois volantes do Grêmio? Eu acho que além de tu estar afiado, tu tá desmemoriado também, Maurício. Eu costumo fazer pequenas críticas. Tu viu que ele passa a bola pros gremistas, cutuca e tal. Tu não tinha feito uma pergunta a respeito do centroavante? Tô guardando, calma, tem o último então bloco vai ter... ainda. não, então tá. Então eu acho E que no o último bloco também o Raul vai responder sobre essa história do conselho do Grêmio que vai botar o Romildo mais 3 anos lá. Tá bem. Não, eu acho que o Michael não deve ser primeiro volante. O Michael, inclusive, pela qualidade que ele dá à frente, que hoje o Luan não está conseguindo, há uma pequena compensação com o Michael jogando um pouquinho à frente. E, obviamente, pela idade, pela condição física. Não é um cara, a gente viu ano passado, quando ele e o Cícero estiveram juntos, que nós não conseguimos correr atrás de ninguém. Era todo mundo correndo na frente da área do Grêmio e eles como um mosca tonta. Eu acho que tem uma gurizadinha ali, o próprio Michel com qualidade, o Matheus que pode correr um pouquinho mais, tem habilidade também para armar, mas o Michael como primeiro volante, de fato, eu acho perigoso. Raul. Não, da mesma forma, endosso porque a gente sabe, quem acompanha futebol consegue perceber que a qualidade do Michael é irrepreensível, não tem que falar contra isso, a parte técnica, é um craque, foi lembrado pelo Tite para a seleção, né? Mas ele faz 2, 3 jogos e aí tem um certo descanso, alguma lesão que atrapalha, aí ele volta, faz mais 2, 3 jogos e em alguns jogos, né, ele já não tem mostrado um rendimento que se espera. Talvez pela falta de apoio no meio-campo. Essa história do Renato jogar com muita gente na frente, falta gente no meio-campo, pode estar afetando inclusive o trabalho, e isso acontece, o trabalho dele nessa função. Agora, os desafios estão aí, nós temos, como dito aqui, o Mateuzinho pedindo passagem e o Jean-Pierre, com muita qualidade. O Anderson quer botar os dois no time já. Mas só o que assim, Jean-Pierre não marca, né? Na questão de marcação, o Jean muito mais para o Mateuzinho é mais de marcação. Mas a forma que o Renato tem colocado os jogadores, ela tem dado certo. Ele tem um certo cuidado, né, de ir colocando os garotos a pouco, até quem chega de fora, né? Ele não coloca assim, já tá aqui o carteiraço, já vai ser titular. Não, ele vai colocando, vai entrosando no grupo, vai dando condição e depois o sujeito conquista o seu espaço. Ele tem usado isso não só, né, nos últimos que chegaram aí, né? Então ele tem usado esse expediente desde do Barrios como centroavante. Sem dúvida. Vocês lembram que ele chegou, ele fixou lá na frente. Ele ficou fora depois que ele passou a ser titular. Então agora ele faz isso com o Tardelli, do mesmo jeito, ele vai colocando e faz isso com os garotos da base, né? Ele coloca, até consolidar, agora é titular mesmo. Aí ele tomou o lugar então assim, eu acho que é um método, eu acho que é válido isso, tem que ter algumas linhas mestras assim, da condução, para não daqui a pouco erra com um ou acerta com o outro, fica difícil. Então ele tem um método de fazer, não sei se é só empírico, né? ou ele estabelece com a direção esse tipo de escolha, e eu acho que isso está bom. Quando tu tem critérios e mostra para as pessoas que tu usa os mesmos critérios, e vou dizer aí que ele ganha o grupo. Nessas coisas, eu por ter vivido ali dentro, nessas coisas ele ganha o grupo. Ele usa ser com coerente. todas as mesmas formas de escolha. E ele vai insistir no 4-2-4 até a hora que não dá mais. O cara que está fora se sente, não, mas ele é justo, ele usa sempre a mesma... Então ele ganha o grupo, ele ganha o que está fora, ganha o que está dentro, ganha o que sai, não reclama. Ganha estátua também. Ganha estátua, ganha tudo. Ganha tudo. Olha aqui, o Luiz Omar Toldo, de Pato Branco, diz que é azul, gremista, portanto está nos assistindo. Mandando um abraço a todos. O Cristiano Martins está perguntando aqui se só o Inter tinha a perder, por que o Renato, ele usa um termo aqui, mas por que o Renato botou as reservas? Porque quando o Inter bota as reservas, quem passa a ter só a perder é o Grêmio. Porque pro Grêmio golear os reservas do Inter, não tem mas valor. eu disse o contrário, eu acho que só o Grêmio tinha a perder, o Inter não tinha nada a perder. Não, mas eu acho que... Mesmo que o Inter fosse com o time titular... Não, se o Inter entra com o titular e é goleado, é só ele que perde. Goleado.
Aí qualquer Mano. um em Grenal que é goleado vai perder. Ou o Grêmio, eu tô falando um jogo normal. O Inter vai com o time titular e o Grêmio com o titular e o jogo continua terminando 1-0 pro Grêmio, não teria acontecido nada com o Inter. Absolutamente nada. Aí o Cristiano Martins está perguntando se eu sou gremista, só que aí eu não entendi. O Vladimir Glória tá dizendo que eu tenho que disfarçar nas perguntas o meu coloradismo. Se decido então se eu sou gremista ou colorado. No intervalo vocês debatem isso, a gente já volta. Oito e 19, La Tarantela, pizzaria a melhor da Zona Sul de Porto Alegre. No rodízio ou na teleentrega são mais de 50 sabores. No rodízio tem também lasanha, canelone e batata frita. Terças-feiras tem valor promocional. Então, este programa para a próxima semana, cara. Otto Niemeyer, 1465. Reservas de teleentrega 30 24 44 41. La Tarantela, com 2 L's no final, .com.br. A CIA Distribuidora de Material Hidráulico tem toda a linha de equipamentos contra incêndio. Extintores, válvulas, adaptadores, mangueiras e sprinklers. Passe na CIA e garanta a segurança do seu empreendimento. Mas não esqueça, é CIA com S. O telefone está na tela, o 3375-3800. Central de Imóveis, uma empresa gaúcha, tem mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Faça como mais de 15 mil clientes, encontre a solução ideal para você. No site tem muitas ofertas, Central de Imóveis RS.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas, Central de Imóveis. José do Patrocínio, 381-385. O telefone é o 3228. Bota aí na tela de novo, Fernandinho, por gentileza. 3228-8288. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu clube do coração em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. FAC Materiais de Construção, seu Wilson, com Casa Nova lhe esperando, sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 3466-6133. Acesse o site fachi.com.br. Cachorro Quente do R, tá aqui na frente, todo mundo que prova sabe que é um acontecimento ir ao Cachorro Quente do R. O original, em frente ao Colégio Rosário, desde 62, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Diariamente o atendimento das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias ou filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. O Bisol, que é parente da família já do Romildo, né? Sim. Como é que é? Ele mora no litoral, só que agora ele vai conhecer um pouquinho depois de onde ele mora, o Paraíso. É mais do que o litoral, é o Paraíso, que é a Praia Lagoa Já Cortada. comprou lá o terreno. Se comprou, vai comprar agora. Descubra um novo litoral. Entre Torres e Morro dos Conventos está localizada a Praia da Lagoa Cortada, no município de Balneário Gaivota, em Santa Catarina. Infraestrutura completa, ricas paisagens e as belezas naturais preservadas sinalizam um refúgio perfeito para o descanso da família e a prática de diversos esportes. Praia da Lagoa Cortada. Aqui o mar e a lagoa esperam por você. Tá aí, Praia Lagoa Cortada, tá aqui o número do João Laíri, você pode mandar mensagem agora para ele no WhatsApp ou ligar amanhã no telefone fixo com o código 48. Garanta o seu lote, a sua casa, o seu apartamento no Paraíso, que é a Praia Lagoa Cortada. Bisol, os centroavantes do Inter, qual que é a hierarquia que você coloca? O Sob está na frente hoje ou o Guerreiro, quando tiver liberado, é o Guerreiro, tem que botar ele porque é o cara? Eu botava o D'Alessandro do centroavante. Sabe que é difícil fazer essa análise com um jogador que a gente não tá vendo jogar, né? Embora ele tá treinando e o último amistoso, acho que fizeram muito alarde para pouca coisa, no meu ponto de vista. Disseram, uma bola na trave e uma assistência, tá muito bem. Eu não vi o cara jogar ainda. Se eu analisar o Guerreiro do passado, evidentemente quero o Guerreiro entre logo que estiver pronto.
Mas também tem o Raul estava falando sobre isso, o treinador tem todos os seus critérios para ter o grupo na mão. Então, eu acho que na forma como o Odair joga hoje, o Pedro Lucas está na frente. Eu imagino que ele tem que estar jogando, porque ele tem um estilo meio do Damião, de centralizador, centraliza na área, um cara mais forte, enfim, faz aquela parte de pivô, ele defende muito bem a bola, enfim. Então eu entendo que nesse critério eu prefiro que o Pedro Lucas continue. A queima-roupa, Tite, os eventos de Canoas que temos aqui. Atletas de boxe, ginástica, vôlei, handebol, basquete, a partir do dia 26 da semana que vem. As peneiras do Projeto Talentos, as equipes que representam a cidade, desde as categorias de base até a categoria adulto. E no dia 3 de abril estamos lançando o SEC e o SEQinha, que são as competições escolares canoenses. 10 segundos para fechar o programa, a possibilidade de mudança do estatuto, Raul. Continuidade administrativa é uma tese que eu defendo, acho importante, ainda que com as pessoas mantidas ou até com outras pessoas, mas a continuidade administrativa. Amanhã tem mais. Boa noite.